recebemos palestrantes locais, regionais, internacionais, né? Divulga a nossa doutrina, divulga o Evangelho fora do país, né? Em Cuba, Hungria, outros países. E hoje veio trazer para nós, mais uma vez, a sua mensagem, a sua palavra esclarecedora, orientadora, consoladora. Eu convido para fazer uso dessa palavra com bastante propriedade nosso amigo Clóvis Alves Torres. Meus caros companheiros, é sempre uma alegria estar aqui nessa casa que nos relembra fatos e momentos agradáveis, nos relembra a figura de Guilhermina, o seu amor, e nos traz o reconforto de alma que todos nós necessitamos. Apesar desse momento, por uma afecção das vias respiratórias, que naturalmente impacta na minha dicção e também na minha audição, nós vamos transcorrer sobre o tema desta noite. O tema da noite é um tema, a caridade. Falar sobre caridade no nosso meio espírita parece já algo cansativo, porque todas as vezes, ou quase rotineiramente, que algum expositor fala de doutrina espírita com a sua vertente do Evangelho, fala-se sobre a caridade. E esse tema, ele é naturalmente muito pouco entendido por nós outros, porque para entender a caridade é preciso ter gabarito moral que nós ainda não possuímos. Nós percebemos as nuances do que seja essa coisa chamada caridade. E nós aprendemos caridade pelas vias das religiões das quais nós provimos nesta encarnação ou de outras encarnações. E é exatamente por falta da caridade que nós encontramos nesta noite aqui, nesse lugar, assentado nessas cadeiras. Porque se outrora, em outras épocas da humanidade, em que nós vivemos em outras instâncias existenciais, tivéssemos vivido a caridade que nós apregoávamos nos tempos religiosos, aqui não estaríamos, logicamente, porque haveríamos de ter ascendido a outros páramos. E se estamos aqui, é porque nós somos aqueles que não a entendemos. Dessa forma, eu pretendo fazer uma abordagem da caridade, não apenas do ponto de vista religioso, que pode parecer para muitos de nós uma repetição, uma cantilena, que nós vamos ouvindo, associado a palavras como, ou frases como reforma íntima, que traz no seu bojo todo um acervo de interpretações pessoais. Desejo dizer que a caridade, que nós também podemos traduzir pela palavra amor, é alguma coisa que nós estamos começando a descobrir dentro da doutrina espírita, o que significa, dentro do mecanismo dos mundos. Para isso, voltemos um pouco às pesquisas científicas. Dizem os físicos que têm explorado o universo, desde o microcosmo ao macrocosmo, que nós temos no universo a reger-nos 4 grandes forças que dirigem esse universo, e sem essas forças, a matéria, conforme nós a conhecemos, ela não existiria. Ela estaria no perpétuo caos. Dizem os cientistas, isso provado através das mais elaboradas teorias matemáticas, que nós somos regidos por 4 forças. A força da gravidade,
que somente foi assentada as suas bases do conhecimento depois que Isaac Newton estabeleceu a mecânica newtoniana. Depois da força da gravidade, que é uma das forças que equilibra o universo, nós temos a segunda força, que é a força eletromagnética, mediante a qual conhecemos hoje os prodígios que a eletricidade e a eletrônica podem produzir, mas que é uma das forças que mantém o equilíbrio do universo. E depois, quando começa as grandes pesquisas sobre a área da mecânica quântica, é que o homem foi descobrir que existem duas outras forças poderosas que mantêm a união e a coesão atômica, portanto a matéria pode existir graças a ela, que são as duas forças que atuam no átomo, que é a força fraca e a força forte. Essas forças, essas quatro forças, estabelecem então o equilíbrio do universo. O universo, o cosmos que nós estamos mergulhados, desde o átomo até o universo imenso. Essas forças, quando desequilibradas, promovem a catástrofe. A maior delas aconteceu no dia 6 de agosto de 1945, sobre Hiroshima, em que os homens aprenderam como desagregar essas duas forças do universo e puderam fazer a fissão nuclear, mediante a qual, em cadeia, propiciou a morte imediata de mais de quase 100 mil pessoas e mais de 200 mil pessoas no decorrer de poucos dias. Pela desgraça do homem haver descoberto a força, uma das forças que movimenta o universo, e tê-la usado contra os seus próprios irmãos, num antagonismo ao princípio da caridade. Porque naquela época, sobejamente possuído pelo poder do militarismo, da posse, do saque, da opressão, o indivíduo acreditou-se que podia sacudir o mundo, as bases morais, políticas e sociais do mundo, usando essas forças ainda desconhecidas àquela época para a maioria da humanidade. Todavia, a época de Allan Kardec, quando ele vai pesquisar com os espíritos, naquelas primeiras questões do Livro dos Espíritos, em que ele vai tratar sobre a constituição do universo, a constituição, nessa constituição, os espíritos traçam as respostas lúcidas sobre as perguntas que lhes eram dirigidas pelo mestre Allan Kardec, e eles elucidam então que acima dessas forças que regem o universo, existe uma outra força, e que essa força chamaria força espiritual, e que quando essa força é individualizada, ela se torna o que nós chamamos espírito, e espírito somos nós. Então nós somos uma das forças do universo, associado com as quatro forças que já conhecidas, nós somos um daqueles que regemos esse universo. Na pergunta 540 do mesmo Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz uma pergunta a respeito de um tema. O espírito dá-se para respondê-la, vai traçando uma teoria, elaborando uma resposta, e no final ele diz assim, desta forma, que tudo se encadeia no universo, desde o átomo ao arcanjo, que começou por ser átomo. Mas como a doutrina espírita é uma doutrina progressista, que prossegue no processo da evolução do conhecimento, quando chega, depois de Allan Kardec, quase 100 anos depois, pelas mãos iluminadas de Francisco Cândido Xavier, escreve aquela legião de espíritos que davam-se pelo nome de André Luiz, escreveram um livro extraordinário, que poucos de nós temos condição de entendê-lo, porque trata da física do universo, que se chama Evolução dos Mundos. Esse extraordinário livro, onde cada parágrafo daria para estudarmos anos inteiros, o espírito que se dá pelo nome de André Luiz escreve que a criação, a força do Criador, que ele chamou o hausto do Criador,
projeta-se no universo, individualiza. E é nesse hausto do Criador, a força inteligente, motora, que é aquela que estabelece o protagonismo da evolução de todos os seres em todos os mundos. E que esse hausto do Criador, ele poderia apenas descrever que seria como o amor em ação. Porque não existem palavras para poder discernir essas questões de magnitude ainda transcendente para nós outros. Corroborando o que os Espíritos responderam a Allan Kardec, quando ele perguntou se nós poderíamos conhecer a natureza de Deus. E os Espíritos responderam: não, ainda não, porque vos faltam percepção para tal. Então Deus tornou-se alguma coisa que nós pudéssemos materializar através do nosso nível, ou de acordo com o nosso nível intelectivo e evolutivo. Para o primitivo, pode ser uma pedra, pode ser um animal, pode ser uma árvore. Para o hotentote, mas para o sábio, talvez como Spinoza, o sábio Spinoza, fosse talvez o amor pulsante do universo. E para Jesus Cristo, o amor. Dessa forma, aprendemos também com os Espíritos que essa força inteligente é ela que mantém a coesão da matéria. Porque sem ela, diz os Espíritos, a matéria estaria em perpétuo estado de caos. E essa força inteligente que age na estrutura da matéria, ela é que é o alto do Criador. E nós podemos entender isso facilmente fazendo uma experiência básica em nossa casa. Se nós colocarmos num pequeno copo de água algumas colheres de sal de cozinha, misturar, dissolver até a saturação, colocar o copo em repouso por alguns dias, depois que a água começar a evaporar, em que a saturação vai se tornando a mais espessa possível, o sal começa a cristalizar, começa a surgir os primeiros cristais. E se nós tomarmos um daquele cristal, levarmos ao microscópio eletrônico, nós ficaremos extasiados. Por que? Nós nos perguntaremos. Por que razão essas moléculas de sal que estavam dissolvidas nesse corpo de água, de repente elas resolveram alinhar-se. Elas alinham de uma maneira tão extraordinária que parece estrelas no firmamento. E alinham de maneira que enlaçam as mãos, tecnicamente, porque os seus campos eletrônicos te enlaçam e elas alinham de maneira belíssima, formando um cristal de sal, que reflete a grandeza de Deus. Conforme também, lá pelo ano de 1920, talvez antes, quando um menino chamado Chico Xavier foi chamado a escrever sobre a chacota dos seus coleguinhas num quadro de parede ou num quadro de giz, sobre areia. O que é uma areia? Desprezível. E o espírito benfeitor, lhe tomando as mãozinhas medionizadas, escreve: um grão de areia. Reflete a grandeza do Criador. Ninguém se abstenha, deixa coalhar-lhe a existência. E vai escrevendo um belíssimo poema sobre o grão de areia. E ele existe exatamente porque existe uma força inteligente que teve a capacidade de agregar os átomos, as moléculas, fazendo dele aquilo que reflete a grandeza de Deus. E o Espírito André Luiz diz no livro Evolução em Dois Mundos que isso se chama amor. Que isso é Deus, conforme nós podemos entender o amor. Quando nós encontramos a beleza da flor, é amor divino. Mas quando nós olhamos o espaço, nós vimos uma estrela cadente que ao mergulhar no campo do oceano de oxigênio do planeta, e ela incendeia formando uma cauda belíssima, é o amor de Deus refletindo a sua beleza em toda parte. Isso se chama amor de Deus. Ainda incapaz de nossa compreensão, porque somos espíritos tacanhos,
que viemos de ontem da tribo, e hoje estamos apenas tocando as primeiras notas musicais dessa orquestra celestial. Por esta razão é que nós estamos repetindo a palavra caridade, a palavra amor, desde os tempos que já se passaram, para situar no limite, desde os tempos de Jesus Cristo. E ele, como ele era um amor puro e refletia a grandeza do Pai, para tentar explicar-nos uns aos outros o que era o amor, ele nos disse: vós sois deuses. Porque ele queria nos dizer, e de fato somos, porque nós somos resultado do hausto do Criador, que começou pelo átomo, agregando as partículas subatômicas, para chegarmos a hoje esse estágio da humanidade. Nós somos deuses, e nesse diapasão de busca, Paulo de Tarso, conforme nós o sabemos, teve naqueles momentos de inspiração, em que eles houveram logrado sair do seu estado miserável de perseguidor do bem. Ele escreve aos Coríntios aquele extraordinário poema: ainda que eu falasse a linguagem dos anjos, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado vivo, mas se eu não tiver amor, nada serei. É fútil, é passageiro, é formalidade exterior, não tem a introspecção íntima do indivíduo que busca, ou que se interage com a divindade, com Deus, essa coisa que nós não conhecemos ainda. De modo que essa questão, quando nós aprendemos em Espiritismo que fora da caridade não há salvação, é porque nós estamos, os Espíritos estavam fazendo-nos as primeiras lições para que nós pudéssemos entender o que é amor, desconhecido, grande desconhecido. E é o Espírito André Luiz, ou a falange que escreveu sob o nome de Espírito André Luiz, nas suas memoráveis obras, vai escrever no livro, num dos seus livros da sua série, que nós somente vamos granjear o conhecimento do amor puro quando nós exercitarmos, porque diz o Espírito que lhe dá uma instrução, o Espírito Clarencio, porque a caridade, ela somente pode ser entendida e vivida quando o indivíduo houver experimentado múltiplas e múltiplas vezes as ações do bem, para que se fixe na sua individualidade. Da mesma forma, diz ele lá na sua obra, que nós aprendemos que as fixações repetitivas, elas se ocorrem nos campos sensoriais dos animais, como nos ensinou Pavlov nas suas experiências. Dessa forma que nós iremos, diz os Espíritos, aprender o sentido da palavra caridade. A princípio, parece-nos fácil, porque 20 anos atrás, quando se começou nesta casa a dar sopa aos pequeninos que transitavam desnudos pelas ruas, alguém acreditava, nós acreditávamos, que a gente pudesse doar algumas horas do dia para ir lá, ou vir aqui, e fazer uma sopa, dar-lhe o prato, logo depois eles iam embora, lavavam o prato, lavavam as vasilhas, voltavam para casa, fiz a minha caridade. Mas 20 anos depois, repetindo a experiência, quando nós fazemos a mesma ação, voltamos para casa e dizemos: não fiz a caridade. Porque nós já evoluímos no conceito da caridade. Antes nós dávamos o prato de: sai menino, vai para casa. Agora nós já não nos comprazemos mais com isso. Damos o prato de sopa. Depois limpamos a boca suja com a roupa suja, lhe ajoelhamos junto da criança e lhe damos um beijo, lhe abraçamos, fazemos um pouquinho mais, lhe penteamos o cabelo, lhe cortamos as unhas, lhe beijamos a face e dizemos quando ele vai como se fosse o nosso filho, e ele vai, e nós começamos a fazer a caridade, porque é evolução natural. Ninguém que começou 20 anos atrás nesse exercício, hoje o faz da mesma forma. Porque aí nós começamos a fazer a caridade. Mas quando acontece isso,
A força inteligente que nós somos começa a trabalhar a nossa matéria. E quando começa a trabalhar a matéria, começa a curar as nossas doenças. E aí se pergunta, por que razão pessoas que quando dedicam-se a fazer o bem, curam-se? Porque o Espírito, que é essa quinta força inteligente do universo, que somos nós, desabrocha. Quando ele desabrocha, ele sente o hálito do Criador e banha suas vestes carnais. Porque a matéria é suscetível de ser influenciada pelo Espírito. Nós somos Espíritos, então nós nos curamos. E é por essa razão que nós vamos encontrar a variação da caridade desde a simples ato de dar um pão, até o ato de doar-se, de perdoar infinitamente, como somente os grandes o fazem. Porque para fazer a caridade é preciso ter coragem. Somente os corajosos a fazem, os covardes fogem. No momento de executá-la, fogem. No momento de fazê-la, no momento de exercitar esse valor, fogem e dão uma desculpa. A exemplo daquele aqui, Jesus Cristo, nós temos o Evangelho como exemplo. Porque o ser humano é muito covarde. Nós somos covardes. Quando nós defrontamos com a verdade, nós fugimos dela. Então nós recordamos esse exemplo no Evangelho. Quando um determinado indivíduo pergunta a Jesus Cristo o que deveria fazer para ser salvo, e o Senhor lhe diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo, e a Deus sobre todas as coisas. O indivíduo, sendo covarde, sendo hipócrita, logicamente sabia o que Jesus estava lhe dizendo, mas assim, eu amar o próximo. Então ele dá uma jogada psicológica. Ele pergunta: mas quem é o meu próximo? Hipocritamente, porque todo mundo sabe. E o Senhor das estrelas, o mestre dos anjos, conforme Buda chamava Jesus quando Buda esteve 500 anos antes, e os seus discípulos lhe perguntaram: quem é ele, o avatar do planeta? E ele disse: ele é o mestre dos anjos, o Senhor dos espíritos. Esse mestre dos anjos, o Senhor dos espíritos, que aceita corporificar-se entre os homens, vai descer ao nível mais elementar para dar uma aulinha para aquele infeliz, sem revidar contra ele. E diz assim: ó, você não sabe quem é o seu próximo. Dir-lhe-ei. E ele começa aquela notável história: um certo mercador que descia de Jerusalém para Jericó foi assaltado no meio do caminho. Os assaltantes lhe tomaram a comida, o dinheiro, e além disso lhe bateram, e ele ferido caiu à margem da estrada. Mas um sacerdote, que deveria ser o exemplo da dignidade, da caridade, olhando, vindo pelo mesmo caminho, passou sem dar atenção. Logo depois veio um levita, veio aquele que se acha senhor das leis, que conhece as leis de Deus, e olhou também e o abandonou. E depois vem o escriba, depois vem finalmente o samaritano, que era um homem público, um homem do povo, um homem sem conhecimento, que era, na época, os samaritanos rejeitados, era a classe rejeitada. Então diz Jesus Cristo: mas vem o samaritano. E ele desceu da sua cavalaria, do seu cavalo. Ele vai, dobra-se sobre o indivíduo, ausculta-lhe, percebe que ele ainda está vivo, coloca-o sobre o seu cavalo, leva até uma estrebaria, dá-lhe de comer, dá-lhe de beber, cura-lhe as chagas, paga-lhe a estadia e diz ao estalajadeiro: cuida dele, até quando eu volte de minha viagem, tudo quanto ele gastar eu pagar-lhe. Mas Jesus Cristo era mestre. Volta a ser um indivíduo, porque nesse momento é evidente que a máscara deveria cair. Ele pergunta: quem é que você acha que foi o próximo? Não tinha como não responder. Ele responde: eu acho que foi o samaritano. Então vai e faz o mesmo. É só isso. E aí nós nos encontramos hoje na mesma problemática dentro de nossas arraiais espíritas, porque as pessoas ficam tentando explicar
ou tentar explicar a falta da caridade. Jesus Cristo disse: se alguém lhe ofereceu a face direita, lhe ofendeu na face direita, oferecer a esquerda. E aí nós tentamos sentar numa mesa, num grupo de estudos, para tentar explicar o inexplicável, que não é bem assim. Porque Jesus falou isso, mas foi na sua época, e começamos a inventar teorias, as mais absurdas, para tentar explicar uma coisa assim, batendo uma cara da outra. Se alguém quer tomar-te a túnica, até caminhe a capa. Mas se alguém quiser que você caminhe com ele uma légua, caminhe 5.000 léguas. Então, são coisas práticas, e nós tentamos explicar, porque não é bem assim. Aí tentamos refutar tudo. É por isso que estamos sentadinhos aqui nos bancos agora, porque nós não temos a coragem de ser bons, a coragem de fazer aquilo. Se fizer, nós vamos deixar de sentar na cadeira, nós vamos ficar no mundo dos espíritos, nós vamos ser guia dos outros, que também não conseguiram ainda fazer o que nós ainda não conseguimos. É muito simples, mas é muito complicado para nós, espíritos atrasados. E tentamos explicar o inexplicável. E aí eu me recordo de que no ano de 1945, no mês de maio, quando as tropas soviéticas entraram em Berlim, disse que o Führer Adolf Hitler com a sua equipe suicidaram tomando uma cápsula de cianeto. Entraram terrivelmente no mundo dos espíritos. E disse que, conforme nós sabemos, 3 anos depois, no dia 30 de janeiro de 1948, um fanático assassinou o anjo estelar Mahatma Gandhi, que caminhava na Índia, ensinando e vivendo o Evangelho de Jesus Cristo na sua mais alta essência. E assassinado, diz-nos, pelas informação preciosa de Francisco Cândido Xavier, que ele é recebido pelas hostes do Senhor, por haver cumprido a sua tarefa. Mas naquele momento, ele, que era o homem da caridade, quer inteirar-se sobre a situação do planeta Terra. E ele quer saber sobre a situação de Adolf Hitler. Eles informaram que Adolf Hitler encontrava-se recluso numa região, para que ele não fosse vítima da sanha criminosa dos seus vingadores. E ao mesmo tempo, para que ele não pudesse arregimentar a tropa dos seus sequazes perseguidores do planeta e voltassem à carga. Ele estava recluso. Então ele pediu a Jesus Cristo que pudesse ir visitar Hitler no mundo dos espíritos inferior para poder servi-lo. E disse Chico Xavier que ele desceu das resplandecências luminosas com o seu sari iluminado. Ele desce às esferas inferiores para encontrar Adolf Hitler. E ali ele ajoelha diante dele, coloca-lhe as mãos nos pés e diz: vim para te servir em nome de Jesus Cristo. Caridade. O homem que era considerado rechaçado pela humanidade só poderia ser tocado pelo amor. Por qualquer outra forma de violência, jamais. É o simples dar outra face. É simples, mas é preciso ter coragem. Aliado à coragem é preciso ter humildade, porque o arrogante não sabe fazer o bem. E aí nós vamos conseguindo fazer assistência social, que é o primeiro passo. Não vamos desanimar jamais. É o primeiro passo. Quando no domingo de manhã, com o sol aberto, e nós temos vontade de viver aquele dia esfuziante, e alguém nos chama: preciso subir ali no morro, que é uma senhora doente, que precisa de uma medicação, e que nós precisamos levá-la ao hospital, e com muito mal-estar. Afinal de contas, lá na Casa Espírita dizem que tem que fazer caridade. Não é caridade ainda, mas já é assistência social. E aí nós vamos ao serviço da assistência social. Nós nos desfazemos daquele trabalho rapidamente, porque afinal de contas, mas é o primeiro passo, porque se não começar por aí. E aí não é preciso ficar com aquele complexo de como, meu Deus, mas lá no centro falaram que isso não é caridade, mas é assistência social, é o primeiro passo. O espírito Humberto de Campos narra um fato numa das suas notáveis crônicas, que um determinado castelão rude, chefe de uma quadrilha de bandidos que assaltavam no derredor, ele nunca fez o bem.
Mas um dia, do alto do seu cavalo, com a sua espada, com a sua armadura, preparando-se para fazer um dos seus assaltos, ele passa por uma rua na Idade Média, encontra um mendigo desgraçado que estava ali a pedir uma comida. Ele olhou para ele, sem qualquer, logicamente tomado pelo asco, mas ele enfia a mão na algibeira, tira um pão e joga ao infeliz. O infeliz lhe olha com o coração compungido e diz: muito obrigado. Há 2 dias que eu não como. Ele então virou as costas, chicoteou o cavalo e se foi. Mas esse indivíduo, diz o Espírito Humberto de Campos, logicamente, encontra a desencarnação. E no mundo dos espíritos, a vagar entre os tormentos naturais da consciência culpada, daqueles que lhe perseguiam, ele encontra então no seu tormento, ele pede um dia a justiça de Deus, que pudesse lhe conceder amainar as suas dores. E ele então não encontra qualquer eco, até que por um momento que ele não soube explicar, ele olha para o firmamento e ele viu a pequenina estrelinha que brilhava, e ele então olha e se sente atraído para aquela estrela. Quando ele se sente atraído, ele encontra-se na casa do indivíduo ao qual ele havia dado o tom, no tugúrio, pobre, miserável. E ele encontra ali, e é ali que aparece o benfeitor e diz assim: graças a um pão que tu destes, esse miserável até hoje ora por ti, e é hoje por isso que tu estás aqui, e é por isso que a misericórdia divina, com a aquiescência dele, permitirá que tu volte às carnes para experimentar o processo da redenção. É através desse ato, ele, na verdade, porque como nós somos uma das forças da natureza, nós mexemos com o universo. Nós ouvimos falar isso por aí nas doutrinas espiritualistas diversas, que quando nós tocamos uma flor, nós tocamos o universo. É dessa forma, porque nós somos uma das forças do universo. Nós somos seres capazes de mexer com as coisas. E quando nós tocamos pelo amor, as coisas movem-se pelo amor. E é dessa forma que a caridade torna como uma coisa que não é mais aquele peso que nós temos que fazer. Hoje é dia de fazer aquela sopa, já não aguento mais. Mas um dia nós deixaremos de fazer a sopa. O dia que nós a fizermos por amor. Aí nós seremos progredidos, ou veremos a progressão para outro tipo de atividade que demande outro tipo de ação, mais amor. Por enquanto nós temos que fazer a sopa com o máximo de departamento, porque ela é que vai trabalhar, essa força inteligente do universo vai trabalhar dentro de nós, vai mexer conosco. A realidade é tão extraordinária que nós conhecemos os casos de pessoas que se curam, e é muito notável, porque no Brasil nós temos um grande médico no Rio de Janeiro, homeopata, que é uma referência internacional na homeopatia, que escreveu um tratado que foi publicado nas maiores revistas do mundo, em que ele prova cientificamente que toda pessoa que não odeia não tem câncer. Está na homeopatia, nos tratados da homeopatia. Quem não odeia não tem câncer. E de modo tal que aqueles que, ao invés de odiar, passam a amar, quando são submetidos a alguma condição cancerígena, desenvolvem um neoplasma benigno, porque não tem espaço nessa criatura para o maligno, porque ele não odeia. Mas para não chegar a não odiar, é preciso experimentar a caridade. E hoje, no Brasil, nós estamos vivendo, lamentavelmente, o recrudescer das feras interiores dos homens nesse debate político, que é natural no processo de crescimento de uma nação e que é natural no crescimento de qualquer criatura. Onde nós somos colocados às provas, em que nós temos que colocar em prática aquilo que nós aprendemos do Evangelho de Jesus, para que nós não sejamos aquele a quem Jesus diz, o seu próximo. Mas quem é meu próximo?
O meu próximo se chama aquele político que eu mais odeio, que já não vou odiar mais, porque ele é um infeliz irmão da humanidade, se ele é realmente aquilo que a imprensa tem dito sobre ele. Ele nada mais do que isso. Ele é um indivíduo equivocado. Aquele indivíduo do qual se acharam no seu apartamento algumas malas com 51 milhões de reais, que logicamente não chegou às suas mãos pelas vias naturais do trabalho, que não chegou às suas mãos sem a complacência de um grande grupo ao seu redor, inclusive dos banqueiros. Porque não se pode tirar de um banco uma soma em espécie sem que esse banco tenha que comunicar ao Banco Central para as devidas providências, para rastrear o dinheiro. Isso é da lei brasileira. Se o banqueiro não informou que o dinheiro estava sendo levado, que ele também é cúmplice. E por aí vai, uma série de outros cúmplices. Mas aquele indivíduo, encontraram-se 51 milhões de reais no seu apartamento. Aí quando aparece na televisão, há um coro pelo Brasil inteiro das pessoas gritando desgraçado. E outros nomes terríveis que são projetados contra o indivíduo. Mas o espírito naturalmente é diferente. E ele vai dizer, pobrezinho, oremos por ele. É um infeliz. É um terrível infeliz, equivocou-se. Ele precisa da bendição de nossas orações para que ele volte ao seio do Pai. Só isso. Essa é a caridade. Perdoar-lhe. Mas e afinal de contas o dinheiro dele? Aí começa o palavrório, o discurso. Quantas criancinhas e quantas hospitais, leitos de hospitais, e começamos a fazer e jogar sobre a cara do indivíduo, que já é um fracassado. Mas a caridade manda olhar para ele como um desgraçado e orar por ele. Porque ele está agora no caminho do retorno, que é o mais difícil. É doloroso a ida, ou melhor, é às vezes fantasioso a ida, mas a volta é dolorosa. E para que ele volte com mais rapidez ao seio do Pai, é preciso das nossas mãos da caridade. É para isso que nós aprendemos em Espiritismo, essa caridade. Porque afinal de contas, esse indivíduo não errou sozinho, para começar. Ele errou porque nós que estamos na base somos corruptos, todo mundo sabe disso. O povo brasileiro é corrupto na sua grande massa maioria. Ele é contador, ele sabe disso. Todos nós sabemos disso. Eu viajo bastante pela minha condição profissional e quando eu viajo, a minha empresa me pede que eu traga os recibos para me pagar o almoço, o jantar, a passagem. E eu peço, quando eu almoço, eu peço ao senhor, por favor, eu preciso de uma nota. Ele pergunta de quanto? Meu amigo, mas o senhor está me cobrando R$25 na refeição. Eu quero de R$25. Ah, é. Ele acha que todas as pessoas são corruptas. Mas o pior disso é que eu viajo com colegas que são indivíduos protestantes que pregam nas igrejas. E eles mandam assim, coloca 50 quando é 25, coloca 40, sempre colocam a mais. E depois trazem para casa um tanto de quinquilharias para as crianças e dizem assim, olha, não paguei nada, a empresa está pagando tudo. E eles vão pregar depois com que cara. Mas eles são protestantes, tudo bem. Eu tive dissabor de um tempo atrás, talvez um ano e pouco atrás, de ter que cortar relações com um palestrante espírita da nossa região. Porque esse indivíduo descrevia os piores impropérios contra os políticos na rede social, que eu também estava. E eu fiquei incomodado com aquilo, porque o indivíduo é palestrante. Pelo menos ele tinha de fingir, tem uma máscara. E ele escrevendo aquela coisa. Então, eu comecei a escrever para ele, mas onde que você tirou isso? Como é que você vai ter cara para poder falar? E ele começou a me agredir, que eu não tinha nada com isso, coisas desse teor. Então, foi preciso cortar a relação. Na última, foi interessante porque havia determinado político que estava no nome dele na mídia. E esse indivíduo, esse palestrante estava lhe fazendo as acusações piores, seguindo, repetindo como papagaio o que a mídia fala. Quando na realidade deveria colocar ali, olha, é um irmão sofredor, é um companheiro, vamos orar por ele. Não.
O mesmo ciclo do que todo mundo faz, repete o que a mídia fala. Ele agredia. Eu observei que na mesma página dele havia uma programação de palestras dele, e ele ia falar na semana seguinte, numa casa espírita, sobre bem-aventurados misericordiosos. Eu falei, meu Deus, mas onde está a misericórdia? Eu escrevi, como é que você vai chegar na frente dos companheiros? Pelo menos você vai dizer assim, eu estou esforçando para ser misericordioso, para eu poder falar para vocês de misericórdia. E ele então bloqueou comigo e nós deixamos de falar. Porque nós queremos viver a fantasia, nós queremos viver a farsa, ou nós queremos ser espíritas de verdade. Ou pelo menos começar, isso é a caridade, que começa na sopa, mas chega nesse ponto de ajoelhar aos pés dos piores agressores, para lhes servir, para lhes ajudar a buscar, porque foi assim que Jesus Cristo fez. Ele desce das resplandecências para descer e ajoelhar aos nossos pés, que nós somos porcos diante da grandeza do Senhor, para conversar com os porcos, para submeter-se à agressividade dos porcos, por caridade, por amor, só isso. Por que é que nós não fazemos o mesmo? Porque somos covardes. E como covardes, há 2000 anos que estamos aqui. De modo que, eu vou dar um exemplo, para que nenhum de nós, quando nós virmos alguém falar na televisão, ou na internet, ou onde quer que seja, acusando penhoradamente algum dos irmãos políticos que faliram na sua missão, eu vou lhes contar um fato. Que me foi contado, ou foi contado publicamente, por um grande, eu reputo, o maior orador espírita desse país, que vocês talvez não conheçam pessoalmente, que se chama José Raul Teixeira. Esse extraordinário irmão e amigo conta um fato que ele diz o seguinte: há um tempo atrás, há uns 10 anos atrás, ele estava pelo interior do Paraná fazendo palestras no seu período de férias, porque ele era professor e aposentou-se como professor da universidade. O indivíduo que é doutor em física, em matemática, um indivíduo que tem uma capacidade filosófica extraordinária, um conhecimento espírita extraordinário e uma vida de valores morais incomparáveis. Ele disse que ele estava fazendo as suas palestras de cidade em cidade, e numa cidade ele estava fazendo um seminário sobre espiritismo, numa plateia vasta numa cidade do interior do Paraná. Era domingo, o seminário era pela manhã. Quando chegou a hora do almoço, os companheiros terminaram a tarefa e eles disseram: nós vamos almoçar. Nós reservamos aqui próximo, na praça tem um restaurante, nós vamos sentar lá agora, vamos almoçar, vamos confraternizar para finalizar o evento. E assim fizeram. Saíram da casa espírita, pela rua, caminhando, todos alegres, felizes, no domingo de manhã, quase ao meio-dia, para ir ao restaurante. Quando ele dobra a esquina para chegar na praça, que estava no restaurante, ele vê um tambor, uma caçamba de lixo, e ele vê que lá dentro tinha um homem que pegava as frutas podres, o resto de comida, e comia. Ele disse que aquilo foi um choque tremendo. Veio 1000 coisas na sua cabeça. Ele teve um choque e começou a pensar 1000 coisas. Meu Deus, um indivíduo nessa situação, que nível que chega um indivíduo desse? Que degradação moral chega um indivíduo desse? Social, abandonado de tudo e de todos, absolutamente só, comendo as misérias das podridões humanas. E vai pensando consigo, perde o apetite, logicamente. E os amigos conversavam, ele já não escutava os amigos, ele estava pensando no homem dentro da caçamba. Eles entram num restaurante bonito, logicamente, perfumado, comida cheirosa, respeitável lugar. E eles se assentam nas mesas e ele pensando no homem na caçamba. E aí, naquele estágio, ele pensa: como é que eu vou comer? Porque eu não consigo comer, os companheiros não vão entender. E aquela luta íntima. E aí entra pela porta um espírito que ele vê claramente, olhando para ele, dá a volta e chega ali atrás, pelo ombro, e diz assim: Raul, eu vim para lhe ajudar. Eu quero dizer que eu faço parte da equipe dos espíritos que estão assessorando esse evento, a sua caminhada, para que ela seja a melhor produtiva possível, e eu estou aqui para poder
dar-te o apoio necessário. Então, eu quero dizer que você se acalme do fato que você está em conflito com ele, para que você possa comer, porque eu vou lhe explicar uma coisa. Aquele indivíduo que você viu lá dentro da caçamba, comendo lixo, depois, quando você sair desse restaurante, você olha na praça, o nome dele está ali numa placa. Ele viveu a sua última encarnação nessa cidade. Ele usava essa praça, o seu palanque político, para enganar o povo. Ele subia aqui e ele falava. Ele prometia 1000 coisas. Ele prometia verbas e verbas. Quando as verbas chegavam e ele era eleito, ele começava a desviar. E quantas desgraças, quantos sofredores morreram, quantas criancinhas morreram de dor ou consumidas pela febre, porque não lhe chegava o medicamento que ele havia prometido, que ele havia retido dinheiro para os seus cofres. Morreu muito rico, badalado. Ele tem estátua na cidade, tem placas na cidade. Mas quando ele chegou ao mundo dos espíritos, o seu estado era tão deplorável, e ele então se sentiu tão desesperado, que ele implorou a misericórdia divina, que ele pudesse ter uma encarnação, que ele fosse retirado tudo, para que ele pudesse esquecer o estado de desgraça moral que ele estava. E ele que pediu, porque foi oferecido outras tarefas, em que pudesse reencarnar como lixeiro, que é um grande benfeitor da nossa cidade, que limpa e que carrega o lixo. Ele poderia ser um bom enfermeiro para curar dos doentes, mas ele preferiu, ele não toleraria. Ele queria isso, e ele aceitou isso, e ele foi para esse lixo. É por isso, é porque ele está no caminho de volta, Raul. Ele já estava no caminho da ida. Então agora nós vamos orar por ele, porque essa é a caridade, que ele foi negada no passado. A caridade de orar por ele. Então, quando os nossos companheiros da nossa comunidade espírita estão entrando na onda de acusar, quem de nós podemos acusar? A esse respeito, Allan Kardec, ou melhor, perguntaram ao Emmanuel quem é que são os criminosos de fato aí na humanidade, porque os espíritos ficam falando que todo mundo é bonzinho, tem que orar para todo mundo, tem que fazer bem a todo mundo. O Espírito Emmanuel respondeu, todos nós. Só que ainda não fomos descobertos. Porque agora a carapaça é bonita, né? A gente chega aqui e fala, a gente está no esforço, mas todos nós somos criminosos. Aqueles que mais se incomodam com a roubalheira são aqueles que mais roubaram. E agora não podem, então foi-lhes tirado o poder. De modo, meus amigos, que para fazer a caridade é preciso de uma coisa. Me recordo de que no livro O Consolador, que é um livro de perguntas e respostas dirigido ao Espírito Emmanuel, alguém perguntou ao Espírito como é que nós devemos fazer, o que nós devemos fazer, para que o auxílio ou a intervenção dos bons Espíritos possa ser mais efetiva em nossa existência. Quando nós pedimos ajuda e tudo mais. O Espírito Emmanuel respondeu, querer o bem. Só isso, querer o bem. Nós não queremos o bem, nós queremos o bom, é diferente. Querer o bem para mim e o bem para o outro que é o meu opositor. Querer o bem, não diz para quem, o bem. E aí, nesse diapasão, eu já tive nesses 2 últimos anos 2 grandes, ou talvez um punhado de decepções no nosso meio espírita por causa disso. Eu estava fazendo uma conferência como essa, em uma determinada cidade, quando eu me referia a determinado político. Eu me referia a ele como um irmão sofredor, que precisa da nossa vibração de amor. Um indivíduo que estava sentado na plateia, levantou e me agrediu. E agrediu aquele indivíduo com palavras rudes e torpes, dizendo que ele merecia forca e coisas mais que eu não ouso repetir. Houve um impacto e eu senti tanto mal. Eu senti tanto mal que eu cambaleei, quase que eu caí, porque era uma vibração dolorosa que o indivíduo emitia, de ódio profundo. Eu então fiquei calmo, porque aqui na casa espírita não é para isso. Eu disse para ele aquilo, o princípio da caridade. Então houve aquele momento, todo mundo ficou em silêncio, eu dialoguei com ele cara a cara, pedi por favor, ele acalmou. Eu terminei a conferência, estava mal, pedi um passe, eu estava todo trêmulo.
E aí então eu chamei o companheiro da casa espírita e disse assim, esse irmão nosso, eu gostaria de conversar com ele. Ele está vindo à casa espírita pela primeira vez? Ele disse, não, tem uns 10 anos que eu frequento aqui. Eu disse, meu Deus, não aprendeu nada da caridade. Eu estava pedindo preces para Eduardo Cunha, que é o irmão nosso, um companheiro que se equivocou. O irmão nosso que está hoje atrás das grades, por uma razão muito simples, porque ele já tem o estofo moral para começar o caminho de volta. Tem outros que não têm, então não vão para a cadeia, porque Deus é misericordioso. Deixa o indivíduo. Tem determinado indivíduo, na área política, qualquer área, que se você levá-lo à cadeia, ele suicida, e piora a situação dele. Ele não aguenta, ele enlouquece. Mas o Eduardo vem de uma carreira evangélica, então ele já tem o escopo do evangelho em si, e sentadinho ali na cadeia, ele vai começar a refletir, já está refletindo, ele vai começar a vir de volta, e nós vamos abrir o braço a ele, porque não é assim. Jesus Cristo nos diz que o filho pródigo vai, esbanja, faz loucura, mas quando ele volta fazemos festa, e nós vamos fazer festa com o Eduardo Cunha, porque se nós jogarmos pedrada nele, o que vai acontecer? Vamos marcar um tempinho, 200 aninhos. Daqui a 200 anos, nós estamos sentados nas cadeiras, ouvindo falar de caridade, e nós vamos evocar um Espírito para nos ajudar, e vem Eduardo Cunha. Porque se quiser, se nós quisermos, nós damos o avanço, porque é preciso ter coragem. Nós nos recordamos da figura mais emblemática desse processo da redenção, que é Paulo de Tarso. Paulo, nós sabemos, era rico, era belo. O Espírito Emmanuel diz que quando ele estava no auge do seu poder, no Sinédrio, o Sinédrio era o Supremo Tribunal Federal de Israel naquela época, ele mandava em tudo, ele ia ser o chefe do Sinédrio. Diz Emmanuel que ele tinha 35 anos, era belo, de uma sua escultura grega, porque ele nasceu com sangue grego, mas era judeu. Ele era rico, ele tinha vários negócios em Jerusalém, tinha poder político, econômico, beleza, e sabia falar, sabia grego, sabia latim, sabia o aramaico, ele conversava com todo mundo, ele era culto, conhecia todas as leis, ele era um tal. E de repente, ele se dá conta de que ele estava equivocado no seu ódio, aos 35 anos de idade. Mas aos 64 anos, 29 anos depois, ele foi passado pela espada e tornou-se santo. Então é possível, qualquer um de nós, numa encarnação, se não tornar santo, tornar melhor, por causa da caridade. Porque ela mexe na estrutura nossa, porque a caridade mexe na estrutura do universo. E quando nós mexemos na estrutura do universo, nós nos tornamos deuses. O que é Jesus Cristo nos diz? Somos deuses. E quanto mais nós ganharmos em valores, mais deuses nós somos. E é por isso que os nossos guias a quem nós evocamos, aqueles que já caminharam à frente de nós, os santos a quem nós evocamos, também tiveram o desafio que nós temos agora nessa existência. Depararam-se com a possibilidade de fazer o bem, e o fizeram, mas começaram dando a sopa ou dando o pão, para que depois eles pudessem ter a grandeza de perdoar aqueles que lhe batessem a face, aqueles que lhe agredissem, e por isso mesmo, não dando importância ao pau das misérias humanas, tornaram-se iluminados. O nosso dever como espírita não é fingir-nos de santos, mas é lutarmos, como nos disse Allan Kardec, que o verdadeiro espírito reconhece-se, o verdadeiro espírito, pelos esforços que ele faz para domar as suas más inclinações. Não é um indivíduo que já faz uma sopa com plena e total caridade, devotamento, mas é um indivíduo que já luta para fazê-la, que já luta para tirar o pensamento negativo quando vê uma criança esfaimada, pobre, miserável, quando vê uma meretriz que entra pela nossa porta, as migalhas, e que pode, ao invés de fugir, lhe abraçar-lhe, dar-lhe o ósculo que ela nunca recebeu de ninguém. Por isso talvez tornou-se meretriz.
Aquele indivíduo assim, frangalhos que usa a droga ali na esquina, mas que vem aqui e as pessoas dizem, não dê dinheiro, porque ele vai drogar-se de novo. Lógico que se eu jogar a moeda à distância, não tem valor. Mas se eu colocar ali a moeda na mão e olhar nos olhos do meu irmão, está aqui, já é o primeiro passo para ele sentir que ele precisa de mudar, ou que ele está tendo um convite à mudança. É o primeiro ato da caridade. Isso nós podemos ver na história dos santos, a quem nós tanto aplaudimos. A história do amor, que começa através das pequeninas coisas, mas feitas com amor. Teresa de Calcutá, que nós fazemos laudas a respeito da sua grandeza espiritual. Quando ela vai para a Índia, sai de uma família rica na Europa, ela vai para a Índia, ela ficou presa dentro do claustro das irmãs, que não tinham contato com o povo. E através do muro, ela via do seu apartamento, ela via lá fora a miséria da humanidade, a miséria dos indianos. Ela então pede a sua superiora para que ela pudesse sair. E a superiora, para quê? Para ajudar aqueles meninos pobres que estão por aí. E ajudar com o quê? Nós não vamos me dar dinheiro, eles são miseráveis, estão famintos. Mas deixa eu ir. Depois de alguma insistência, ela permitiu que ela saísse algumas horas por dia e voltasse para o claustro. E esse momento em que ela saía, ela não tinha nada. Ela viu uma árvore, e debaixo da árvore ela reuniu alguns meninos famintos, esfaimados. Não tem nada para dar. Então ela limpou o chão, com um galho de folhas ela fez uma vassoura, limpou o chão, pegou um graveto e começou a ensinar-lhes a ler. Isso aqui é a palavra A, a palavra B. Começou a ensinar as criancinhas. E embora depois das 2 horas, porque ela tinha compromisso com a freira, com a sua superior, para que o povo não se abrisse para ela. No outro dia eu volto. No outro dia ela ensinava mais um pouquinho. Depois ela começou a agasalhar as criancinhas. E por isso mesmo alguém passou e viu. Mas esses meninos sentados no chão, fazendo o quê? Tendo aula. Ah não, vamos trazer um banquinho. Alguém trouxe um banquinho. E do banquinho passou a uma escola da escola. Ela chegou a atingir milhares e milhares de pessoas pelo mundo inteiro na sua faina da caridade. Porque ela começou com aquilo que tinha nas mãos. E foi iluminando-se, iluminando aquelas criaturinhas. E certa feita, quando ela passa diante de um lixão, onde havia uma criatura gemendo, ela escuta, ela chega próxima, a criatura está jogada para morrer. Porque algumas seitas dos indianos dizem que o karma justifica tudo. Se o indivíduo está à morte, ele tem que passar por aquilo, jogue por ali, porque é o seu karma, ninguém move o seu karma. Os bons espíritos disseram a Allan Kardec, quando ele lhe perguntou no livro dos Espíritos, é justo aliviarmos a prova do próximo? E os Espíritos responderam, é a graça divina. Quando vós o fazeis, porque desperta nesse indivíduo os valores da alma. Irmã Teresa de Calcutá, encontra aquela criatura miserável, arrasta-la do meio do lixo com suas fracas forças, dá-lhe, limpa-lhe como pode, chama um socorro, leva para o seu albergue, começa a cuidar daquela criatura. Quando ela vai voltando melhor, ela diz assim, qual é a sua religião? Porque eu quero segui-la. Eu deixarei todos os deuses indianos para seguir o seu Deus. E Teresa de Calcutá lhe diz, a minha religião é o amor. E dessa forma, ela começou a sua grandiosa tarefa. A caridade é esse convite para que nós sejamos agentes da transformação. Nesses momentos conturbados, não nos permitamos seguir o rol da tormenta que aturde. Temos coragem de apagar de nossas redes sociais todas as mensagens que não sejam edificantes. Não merecem repercussão. Não merecem que nós acusemos, porque os falsos profetas, aqueles que estão na política, os falsos profetas da política, os falsos profetas das religiões, os falsos profetas de todo o nosso meio social, todos eles são espíritos que faliram ou estão falindo, porque nós não estamos dando, nós religiosos,
o exemplo que nós devemos dar. É preciso calar por vez, cerrar o ciclo do ódio que perpassa a humanidade. É preciso levantar bem alta a bandeira do perdão. Porque quando Jesus Cristo nos disse para perdoar 70 vezes, 7 vezes, é para que nós treinássemos. Porque perdoando uma vez só, esse não perdoa. Eu tenho que perdoar. Porque é treinando. Daqui a pouco eu aprendo a perdoar. E quando eu perdoo, me liberto das amarras, das conduras do ódio. Porque a falta do perdão é ódio. E o ódio nos escraviza, nos adoece o corpo e a alma. Só a caridade liberta. Lembremos-nos dessas páginas virtuosas que aqui nessa casa foram escritas pelas mãos de Guilhermina, em que as vozes cantantes do céu diziam do benefício da caridade. Virgílio e outros companheiros do mundo dos espíritos, corroborando a palavra dos imortais, para que nós entendamos a caridade no seu amplo aspecto, no seu amplo espectro, desde a moeda que se doa, o pão que se doa, mas até a sublimação de beijar os pés do agressor. Aí sim nós estaremos ganhando a libertação que essa doutrina extraordinária pode nos oferecer, que nós chamamos do Consolador, para que ela não seja apenas uma figura decorativa e que nós sejamos iguais aos outros, não porque somos melhores, mas porque nós aprendemos de maneira diferente. Se vós amardes somente aqueles que vos amam, que graça tem isso? Se eu amar apenas aquele político que eu aplaudo, ao quem eu dou meu voto, e não amar o outro, não respeitar o outro, não vê-lo como um irmão, apesar da ideologia política ser diferente, eu não teria aprendido a ser cristão. De modo que nesse momento em que a conjuntura social no mundo, não é só no Brasil, tem nos propiciado essa seleção, o reconhecimento da violência tem surgido em todo o mundo, não é só no Brasil. Ele tem institucionalizado, ele tornou-se uma instituição, o ódio, a violência, a agressão. Quando nós estamos vendo isso ressurgir no mundo, na onda do neofascismo, do neonazismo, na Europa, na América, no Brasil inteiro, em toda parte, é o momento da seleção, em que mais faz falta a nossa caridade, bem entendida, o amor para com todos indistintamente, a compreensão das misérias humanas, ao invés de lançar pedra, porque os irmãos que estão na ida, eles precisam estar à volta, como nós estamos voltando, também estivemos na ida, estivemos na queda, agora estamos tentando a reabilitação. Desta forma, rogamos ao nosso Senhor que derrame sobre esta casa de caridade, mergulhada nesse vale da cidade de Alvinópolis, que ela seja o repositório das verdades, e que nós, os espíritas, vivendo na rua, na casa, no comércio, nas nossas atividades diárias, na escola, no trabalho, nós sejamos autênticos espíritos da caridade, para compreender, tolerar, entender e amar os sofredores, amar os que caem, amar os que estão no caminho da tormenta, porque eles estão apenas no caminho da ida. E assim, iluminar-nos-emos através das nossas vibrações, interferiremos as nossas psiquismo e do próximo, sararemos as nossas feridas da alma e do corpo, e caminharemos no rumo da libertação, a que nos propõe a doutrina libertadora do Espiritismo. Muito obrigado.